Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no mundo. Hoje eu vou trazer dados, hoje eu vou trazer relatórios, hoje eu vou trazer questões que podem impactar os seus investimentos. Então eu peço que desde já, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para se inscrever no YouTube, batendo aqui no sininho também, para você não perder nenhum tipo de vídeo. Afinal de contas, nós estamos aqui pelo menos 2 vezes por semana para trazer conceitos de investimento de uma forma simplificada e que não fique tentando fazer com que você desista do mercado. Eu quero que você invista, porque justamente é o modelo de investimento que você faz que vai trazer uma liberdade financeira para você no longo prazo, tá bom? Bom, eu Bom, e o tema do vídeo de hoje é essa questão da parceria do Brasil com os Estados Unidos. Então tem muita coisa acontecendo, eu gostaria de falar muito com vocês, estou até com os meus esboços aqui, porque eu não me dou bem com Excel, então eu prefiro escrever. E a primeira pergunta que eu faria para vocês é a seguinte: vocês acreditam que pode ter mais caroço nesse angu entre Brasil e Estados Unidos? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu faço os meus estudos semanais de geopolítica e eu vou estar trazendo aqui para vocês semanalmente. Bom, falando um pouquinho sobre o cenário de fechamento da semana passada, nós tivemos ali o Ibovespa fechando em menos 1,16%, o IFIX, que é o conglomerado dos fundos imobiliários, fechando em menos 0,29%, nós tivemos a Nasdaq fechando em menos 0,07%, o dólar fechou em alta, 0,73% de alta, e o ouro também fechou em alta. Então, só de pegar esses indicadores aqui, nós temos que entender que precisamos ter uma correlação negativa na nossa carteira de investimentos. O que é uma correlação negativa? É você ter ativos que sejam de economias diferentes. A partir do momento em que você tem dólar e tem ativos em real, quando o dólar estiver subindo, naturalmente o Ibovespa ele vai estar caindo. Então você pode ter ativos que se beneficiam com a alta do dólar e, mediante aos ativos que você tem no Ibovespa com a queda, você pode comprar mais barato. Então, ter uma correlação negativa é extremamente fundamental para um investidor que pensa sempre no longo prazo. Nunca coloque todo o seu dinheiro em apenas uma economia. Então, se você que está aqui nesse vídeo só tem economia, então você que está aqui nesse vídeo só tem dinheiro na economia brasileira, toma cuidado com isso, porque o Brasil é um país emergente e sendo um país emergente, você corre um pouquinho mais de risco, tá? E na verdade, nós estávamos muito animados com a questão do Ibovespa. Algumas semanas chegou a 141 mil pontos e agora está ali na casa dos 134 mil pontos, o que na realidade contrariou. O que na realidade contrariou as expectativas de muita gente, porque nós queríamos uma Selic cada vez porque com uma Selic alta, o Ibovespa precificando o mercado a 134, 35, 140 mil pontos, isso estava valorizando as empresas, mas houve uma reviravolta. Então, o mercado financeiro em geral, eu digo que também é de humanas, porque as notícias de macroeconomia, as notícias de geopolítica, as tensões entre os países influenciam diretamente na bolsa de valores. Então, não é só você olhar dividend yield e vacância no fundo imobiliário ou você olhar PVP e ROI, não é só isso. Existe toda uma questão geopolítica que pode influenciar nas ações que você tem, nos fundos imobiliários que você tem também. Um ponto positivo aqui foi a questão das criptomoedas, né? O Bitcoin ele superou 120 mil dólares, XRP e Ethereum dispararam também, e quem comprou não está reclamando. Em uma das nossas aulas de geopolítica, né, que nós fazemos via Google Meet, né, houve lá um aluno que ficou feliz da vida por ter vendido o XRP e Ethereum, né, e botou um dinheiro muito bom no bolso. Está aparecendo aqui na tela um print da nossa aula de geopolítica. E eu fiquei muito contente, né, porque dentro de uma carteira de investimentos nós precisamos também ter pontos de valorização com ativos que são um pouquinho mais arriscados. Então, uma carteira de investimentos, ela precisa ter 5 pontos, né? Como sempre falo aqui, valorização, fluxo de caixa, proteção, dolarização e ativos em potencial. Esses ativos em potencial podem ser os fundos imobiliários. Então, quem tem fundos imobiliários, esse setor de valorização pode ser criptomoedas. Então, quem tem criptomoeda não está reclamando, tá? Falando um pouquinho de ouro e de petróleo, pessoal, o ouro ainda continua como um ativo muito bom, mais de 40% de rentabilidade no ano, e você pode investir no ouro através de um ETF. É, e, e o petróleo subiu após 3 dias de perda.
tá bom? Falando um pouquinho sobre os nossos países vizinhos. Bom, agora vamos partir para outros mercados, né? Mercado da Europa, a produção industrial ela sobe 1,7%, a taxa anual de inflação da zona do euro subiu 2%, Reino Unido também subiu, Portugal aplicou pacote anti-imigração que pode afetar alguns brasileiros e as bolsas da Europa fecham sem a direção única, né? Nós falando, quando falamos da Europa, é um país muito complicado porque é algo muito burocrático, é algo que não vem crescendo com consistência. Se cresce, cresce pouco, porque o Estado cresceu demais e isso traz uma grande burocracia para as próprias empresas, né? Então, assim, a lenga-lenga ela é semanal na Europa, tá bom? Falando um pouquinho da China, pessoal, a balança comercial da China ela cresceu em junho com as exportações, muito por conta da antecipação das tarifas, muito por conta da antecipação das tarifas americanas. Então, assim, é, eles estão aproveitando enquanto isso não entra em vigor para poder exportar mais e lucrar mais com isso, né? A taxa de desemprego fica no patamar de 5% e nós tivemos aqui algumas divergências nos dados chineses. Por exemplo, nós temos a queda na venda dos varejos, mas alta produção. Então a China está produzindo muito e está vendendo pouco. E assim, a China é uma questão bem complicada de você ter os dados porque não é uma democracia, né? É um comunismo, né? Um modelo comunista, né? Então, assim, não é tão fácil de nós termos os números. E quando a gente tem os números da China, a gente pode duvidar um pouquinho. Saiu uma notícia uma vez que a China estava maquiando os números macroeconômicos dela também. O produto interno bruto cresceu 5,2% no segundo trimestre de 2025 e a China esconde cortes salariais e trabalhos paralelos. Só que também temos outras notícias tão ruins quanto, né, que o preço dos imóveis caíram 0,27% e isso é um problema que atinge 30% do PIB chinês. Então assim, ao meu ver, a China tem muitos desafios, tá? São desafios esses que são verdadeiramente dores de cabeça para os parlamentares. E nós antigamente víamos que a China ela lucrava muito, ela era uma máquina de injeção capital, de injeção de capital de investidores estrangeiros, né? Durante ali 20 anos, ela foi uma superpotência, ela recebeu muito dinheiro, ela exportou muito, vendeu para muita gente. E atualmente eu não consigo ver mais essa soberania capitalista pela China. Se você concorda ou discorda, deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder discutir sobre esse assunto, tá bom? Pegando um pouquinho sobre o nosso vizinho, a nossa vizinha Argentina, né? A Cristina Kirchner e 8 condenados devem pagar mais de 3 bilhões de reais. Cristina Kirchner é aquela mesma pessoa com que o presidente Nine, não vou falar o nome dele aqui porque é capaz do meu canal ser cancelado, né? O presidente, né? Ele foi até a Argentina e se você está ligado nessa notícia, ele disse que não foi uma intervenção política. A verdade aqui é que não interessa se você gosta ou se você não gosta do presidente atual. A hipocrisia está reinando. Essa é a verdade. A inflação na Argentina subiu 0,1%. O Milei pegou uma taxa anualizada de 254% e hoje caiu para 39%. Então, assim, Javier Milei aumentou o salário e estamos no menor índice de pobreza desde 2018. Ou seja, é um presidente que entrou em acordo com Donald Trump, conseguiu ali acordos tarifários de 80% de isenção, é um presidente que está diminuindo a inflação, está aumentando o salário, está diminuindo o nível de pobreza. Como é que você vai reclamar de um presidente desse? Como é que você vai reclamar de um modelo governamental, de um modelo presidencial que tem dado resultado para os argentinos, né? E também tem a outra notícia que é a Moody's, né? Ela elevou a nota de crédito da Argentina e prevê uma perspectiva estável, né? Assim, é algo que nós não podemos nos empolgar, mas é algo que eu vejo como uma notícia muito positiva para um país que estava praticamente quebrado. Então, assim, a Argentina, se manter esse mesmo ritmo, daqui a alguns anos ela pode trazer os holofotes para si e ter cada vez mais capital internacional. Então, abre o olho aí, presidente. Falando um pouco sobre Estados Unidos, pessoal, nós precisamos falar de Estados Unidos, por quê?
A produção industrial ela cresceu 0,3%, as vendas subiram 0,6%, mas a inflação também subiu 0,2%. Então, assim, vocês estão vendo que no mundo todo a inflação está subindo. Reino Unido, Itália, Portugal, Brasil tem uma inflação de 5,53% e o teto era 4,5%. Então, assim, é algo muito preocupante, né? Algumas coisas no mundo estão muito complicadas, o cenário está muito complicado, tá? E o Trump, ele ameaçou tarifas severas se não houver um cessar-fogo russo em até 50 dias, né? A questão lá da Rússia com a Ucrânia, tá? Outro ponto importante do Donald Trump é que ele queria que o Banco Central cortasse os juros, mas o mercado em si já não aposta num corte agora. Talvez em setembro, ou seja, está tudo tão complicado, inflação 2,7 a inflação em 2,7 nos Estados Unidos, a inflação em 5,53 aqui no Brasil, a China tem uma inflação, a China está com uma Selic a 3%, mas mesmo assim não está conseguindo performar. Nós temos ali mercados europeus onde crescem pouco, então a Argentina está com uma inflação anualizada de 39. Caramba, a gente parece que 2025 tem 32 meses. E aí eu faço essa pergunta para vocês, deixem aqui embaixo nos comentários. Vocês acham que os juros ainda vão cair esse ano? Por quê? Porque caindo os juros, a tendência é que haja uma maior potencialização do mercado de renda variável. E é o que está acontecendo aqui, ó. A Nasdaq ela deu mais de 300% de rentabilidade, muito por conta do impulsionamento na renda variável. Então, assim, o que você acha? Acha que os juros vai cair? Deixa aqui embaixo nos comentários. Pegando aqui o nosso Brasil, nós temos algumas coisas para falar, nem todas elas são tão positivas assim, e tem coisas que a gente precisa mencionar aqui para vocês, tá? O Brasil saiu de um ranking dos países mais competitivos da América Latina e ficou fora do top 5. Né? Em primeiro lugar ficou Chile, depois Uruguai, Costa Rica, Panamá, México e Argentina. E depois o Brasil. Isso é péssimo. Né? A Argentina na frente do Brasil, eu acho horrível para a nossa própria economia e também para a nossa repercussão internacional. É horrível. Tá, então assim, o Brasil tem tudo para dar certo. É só o modelo parlamentar que não está legal e concorde você, seja de direita, seja de esquerda, seja MBL, seja PT, sei lá o que. Você tem que concordar que não tá bom, não tá legal. As vendas nos o FMI prevê uma alta de 2,5% do PIB. Eu já não acho isso muito bom. A taxa anualizada A taxa anualizada de inflação está em 5,35%, né, sendo que o teto era 4,5%, e os estrangeiros tiraram bilhões do Brasil. Como se já não bastasse isso, Goldman Sachs diz que a economia brasileira está fora de sincronia e o Nove Dedos, ameaçou taxar as Big Techs. Tá bom? Assim, um ponto importante aqui, mediante a tudo isso que está acontecendo no Brasil, mediante a tudo isso que está acontecendo no cenário geopolítico no mundo inteiro, é que o Lula chamou de desaforada a carta do Donald Trump. E olha só o que ele disse: não é um gringo que vai dar ordem para esse presidente. Assim, então você está vendo uma escalada de tentativa de independência do dólar mediante ao BRICS. Então o Lula está batendo de frente muito com o Donald Trump e isso, querendo ou não, vai prejudicar o seu bolso e o meu também. E outro ponto, né, que o PT ele ampliou a campanha para a alternativa do dólar, como falei, muito por conta dos BRICS, né, mas existem países ali que podem se beneficiar com isso, por exemplo, a Índia. A Índia ela está naquele meio termo de ficar bem com os BRICS e ficar bem com Washington. Isso pode representar um grande volume financeiro injetado nesse país, que tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas e podem se beneficiar com essas situações aí. Então você dá uma olhada nos vídeos da Índia, você vê a vaca cagando na rua, e, tudo muito sujo, o macaco arranca o gato net dos outros, mas quando nós olhamos para números, nós olhamos projeção econômica. Nós estamos vendo ali que a Índia pode se beneficiar com isso e o Brasil pode perder muita
credibilidade internacional, tá? Essa é a verdade. E também nós temos ali o prazo final para o início das tarifas. Então, assim, até o dia 1º de agosto nós temos ali uma possibilidade de diplomacia para poder sentar, conversar e ver se vai conseguir abaixar as taxas, ou se ficar nesse cabo de guerra aí de marido e mulher, não vai dar muito certo. Mas na verdade, não foi só isso que me deixou preocupado. Quando estava me arrumando para sair sexta-feira, inclusive eu estava bem, eu estava de boa, estava tranquilo, não estava estressado, chegou uma notícia do cenário político no meu celular. E quando o meu celular ele apita, nunca é coisa boa. Né? Então, assim, o Bolsonaro foi alvo da Polícia Federal e está usando tornozeleira eletrônica. Por causa de quê? O Alexandre de Moraes disse que o Bolsonaro atuou contra a soberania nacional. Eu nunca vi ninguém ser condenado dessa forma por causa disso. Né? Esse crime eu nunca vi na vida. E se você for ler a legislação, esse crime só é passível de condenação por cenário de guerra. Então, assim, ah, isso contra a soberania nacional, vai usar tornozeleira eletrônica e tá tudo bem. Ok, é isso aí, eu que mando e acabou. Bom, sendo que também teve agravantes, né? Porque as ordens do Alexandre de Moraes foi que o Bolsonaro usasse o tornozeleira eletrônica, ficasse em casa de 19 às 7 e estivesse proibido de usar rede social, de falar com outros réus no STF, de falar com embaixadores, e isso, na verdade, ele não pode falar nem com o próprio filho. E isso teve uma repercussão muito ruim por conta desse ministro. Já estão até falando em impeachment. Já estão falando até em impeachment do Alexandre de Moraes. Né? Vai ser uma pauta muito batida daqui nos próximos dias sobre o impeachment do Alexandre de Moraes. E agora também estão ameaçando o Tarcísio, né, que é um possível que estão ameaçando o Tarcísio, que é um possível candidato muito forte em 2026 para a presidência da República. Então também estão ameaçando ele de quê? De quê? De quê, gente? Soberania nacional. É uma brincadeira, né? Então, na realidade, existem pontos aqui que ninguém está falando. O governo parece que esqueceu de algumas outras coisas, que foram escândalos, mas que ele tapou o sol com a peneira. Né? A situação com o Bolsonaro ela fica pior ainda, justamente com a tensão de Brasil e Estados Unidos. Meu Deus do céu. A situação do IF foi uma piada, né? Houve lá uma votação do Congresso e o Alexandre de Moraes falou que se dane o Congresso, vai ser o que eu mando e acabou. E o setor privado, ele está meio preocupado com isso. Outro ponto é que o secretário do Trump Outro ponto é que o secretário do Trump ele revogou o visto do Alexandre de Moraes e de seus aliados no STF, além de familiares, tá? Então, assim, todo mundo ali teve o visto barrado, não vai poder entrar nos Estados Unidos e, na minha opinião, isso não fez tanta repercussão na vida deles ainda não, tá? Eles estão aqui num país onde são multimilionários, eles têm poder, têm a caneta na mão, então assim, eu não acho que isso fez uma grande diferença no curto prazo. Então assim, ao meu ver, o que, que pode acontecer, tá? As tarifas podem ser mais 50% a partir do dia 1º de agosto. Nós podemos ter ali congelamento de bens, nós podemos ter bloqueio de alguns ativos, nós podemos ter, em setores mais graves, né, a retirada do GPS e do sistema SWIFT, que eu acho que é muito difícil, né, porque o problema dos Estados Unidos não é com o Brasil, mas é com o presidente, tudo aquilo que ele está fazendo. Você pode pegar o exemplo da Argentina, né, que agora está começando a andar muito bem das pernas, está começando a respirar, muito por conta do trabalho bom que o Javier Milei tem feito, e a diplomacia está fazendo bem para o país e, por consequência, para o povo. Né? Então no fechamento de ontem, o Ibovespa ele fechou 0,54% positivo a 134 mil pontos. O Dow Jones caiu, o S&P 500, que pega as 500 maiores empresas, subiu 0,14 e o Nasdaq subiu 0,38.
Então, pessoal, esse foi o giro semanal, né? Toda semana eu vou estar trazendo aqui para vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já aproveita para me seguir. E se você quer aprender a investir, tem aqui embaixo uma aula gratuita sobre investimentos. Aproveita, acessa essa aula, assista até o final, se inscreva no canal e toda semana tem vídeo. Valeu? Tamo junto, Deus abençoe e é só o começo.